Olha, eu estou aqui com dados oficiais que mostram o quanto o governo João gastou com propaganda este ano. O ano de carestia, de pandemia, de dificuldade para o povo deste vale e da Paraíba como um todo. Em apenas 9 meses, de janeiro a setembro, foram 19 milhões de reais gastos pelo governo João com propaganda em veículos privados de comunicação. Foram quase 7 milhões de reais para 67 rádios, 6 milhões e 300 mil reais para 12 TVs, 3 milhões e 100 mil reais para 129 blogs e portais de notícias, 5 milhões e 500 mil reais para a produção de conteúdo publicitário, 104 mil reais para a criação publicitária e 120 mil reais com veiculações em revistas privadas. Isso somente relativo ao dinheiro gasto com veículos privados de comunicação, porque o governo também gasta e gasta muito com seus próprios veículos comunicacionais, ou seja, os veículos oficiais. O governo tem um jornal, a União, 2 emissoras de rádio e seu próprio portal. Então, se considerarmos todos os gastos institucionais e os gastos também privados com comunicação e propaganda para a promoção política e pessoal do governador, esse gasto de fato é exagerado. O ano passado, por exemplo, o governo João gastou mais de 50 milhões de reais com comunicação institucional. E este ano, esse gasto deverá ser ainda maior, o que é realmente um absurdo diante da Paraíba, um estado sob calamidade pública em função da pandemia, e todas as consequências sociais e econômicas advindas desta mesma pandemia. Então, infelizmente, e o mais grave disso tudo é que esse dinheiro público que é injetado nos veículos de comunicação que formam a nossa imprensa não serve apenas para a veiculação de propaganda do governo. Esse dinheiro público gasto e injetado nos veículos de comunicação, nos principais veículos de comunicação do Estado, ele serve também para calar a própria imprensa. Então, será que nós temos de fato uma imprensa livre, tão nutrida e alimentada com dinheiro público? Claro que não temos. Infelizmente, a nossa imprensa foi cooptada pelo dinheiro público, foi comprada pelo dinheiro público. Tanto é que os principais assuntos e contradições deste governo não são discutidos nem debatidos. Vejam, por exemplo, a questão do apartheid escolar criado pelo próprio governador, oficialmente por decreto, em que os filhos dos trabalhadores não estudam porque suas escolas estão fechadas, escolas e creches públicas estão fechadas, enquanto os filhos das classes mais favorecidas têm aulas presenciais e sempre tiveram nessa pandemia. Então o governo esqueceu a educação para servir às corporações. As corporações do ensino privado quiseram e querem escolas particulares abertas e foram contempladas pelos decretos do governo. As corporações representativas do ensino público quiseram e querem escolas públicas fechadas e também foram beneficiadas pelo governo. Isso significa o seguinte: quem tem dinheiro na Paraíba estuda presencialmente, quem não tem dinheiro não estuda. Então, os filhos dos trabalhadores não têm aula presencial, não têm escola. O ensino remoto é um grande fracasso e, infelizmente, as crianças crescendo analfabetas e jovens sem nenhuma perspectiva de um Enem, nem de um concurso público futuramente, muito menos no mercado de trabalho, porque não tem, infelizmente, uma formação escolar boa e a desigualdade entre escola privada e pública aumentou ainda mais com essa decisão do governador de manter escolas particulares abertas e as escolas públicas fechadas. Então a imprensa se cala diante desse absurdo inédito no mundo e se cala também diante de outro problema que é a fome. A carestia, a inflação que corrói o dinheiro, o desemprego, a falta de renda, tudo isso gera fome. A imprensa também não debate a fome. O mesmo governo que é tão eficiente para gastar e muito com propaganda e se promover político e pessoalmente, com vistas à próxima eleição do próximo ano, o governador quer ser candidato à reeleição para passar mais 4 anos no poder, é um governo eficiente para gastar com propaganda e gastar muito, milhões, mas não tem a mesma eficiência, por exemplo, para enfrentar a questão nutricional, a questão da fome. É um governo sem obras. É um governo também sem iniciativa. Este programa está na mesa, que tanta propaganda recebe, é um programa ineficiente diante
de tanta calamidade. É um programa irrisório porque contempla poucos municípios e poucas pessoas. Então, há 8, 9 meses atrás, o governo convocou as entidades não governamentais, digo, para se cadastrarem exatamente na Secretaria de Desenvolvimento Humano e receberem alimentos para distribuírem com as pessoas em vulnerabilidade nutricional e social. Até hoje esse alimento não chegou e certamente não vai chegar. Então o governo, infelizmente, no momento de grande dificuldade, grave dificuldade para o povo da Paraíba, prefere gastar mais com propaganda para se promover do que propriamente ações mais efetivas e mais amplas no combate à fome e na realização de obras importantes para o Estado. É muito lamentável. É preciso também dizer que não é ilegal que se faça propaganda institucional, mas o exagero, como o governo faz aí, gastando milhões de reais, como por exemplo no passado, mais de 50 milhões com comunicação institucional, quando por exemplo com moradia foi menos da metade disso, e este ano mais os milhões que vai gastar com propaganda, quando há tantas outras coisas prioritárias, né? Mas nos parece que o governador está preocupado apenas com a sua imagem, de passar uma boa imagem com vistas à captação de votos no próximo ano. Tudo isso é muito lamentável, profundamente triste. Infelizmente, esta é a Paraíba do João.